Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra para, desta vez, embaixador, pedirmos que faça uma viagem rápida pelas guerras em curso na Europa ou nas bordas dela e talvez começando pela Ucrânia, onde, e como se esperava, eh, o apoio à Ucrânia e o dinheiro que é preciso gastar na Ucrânia e que, não sendo gasto na Ucrânia, é gasto por causa da Ucrânia, estou a falar da questão energética, faz com que, neste momento, a Alemanha passe por uma forte dificuldade e mesmo o seu chanceler esteja colocado em causa em termos de tentativa, quando isso suceder, de renovar o mandato para continuar a governar a Alemanha. Como é que tem visto isto tudo, o embaixador, num quadro em que, segundo parece, os extremos à esquerda e à direita começam a dizer e a impor, e esse é que talvez seja o principal problema, a impor o debate sobre se a ajuda à Ucrânia deve continuar ou não continuar. Como é que tem visto tudo isto, embaixador? Portanto, eu continuo a pensar que a questão da ajuda à Ucrânia, a questão do futuro da posição, dos aliados ocidentais da Ucrânia, vai depender apenas e só da questão americana. No dia em que os americanos decidirem por um lado ou por outro, a Europa vai seguir. Não tenho sobre isto a mais pequena dúvida. A Europa não tem uma autonomia de natureza estratégica, em particular em termos de segurança e defesa, que lhe permita ter uma posição diferente dos Estados Unidos e, mais do que isso, que se possa dar ao luxo de ter essa posição. Mesmo em momentos do passado em que nós vimos Donald Trump chegar ao poder, fazendo provocações à Europa, colocando a Europa contra a parede, a Europa, enfim, com grande relutância, mas foi vivendo com Trump, conseguiu viver 4 anos com Trump. E eu recordo-me precisamente da Alemanha, que nessa altura eu cheguei curiosamente a Berlim para um seminário no dia seguinte à vitória de Donald Trump e vi a Alemanha, nunca tinha percebido a perturbação que a vitória de Donald Trump causou na Alemanha e devo confessar que eu próprio me surpreendi que eu afinal estava errado, a Alemanha que tinha razão, as pessoas com quem eu falava é que tinham razão, Trump ia ser digamos, um abalo de terra profundo na relação entre a Europa e os Estados Unidos. O que se vai passar na Ucrânia em termos de apoio militar vai depender das eleições nos Estados Unidos. Os aliados ocidentais, hoje mesmo, à hora que estamos a gravar, estão o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico e o secretário de Estado americano estão em Kiev, onde aparentemente vão autorizar tudo indica, assim o indica, Zelensky a utilizar algumas armas de alcance mais forte, que podem atingir zonas russas mais complicadas. A Rússia ameaça sempre com profundas retaliações, mas já se percebeu que a Rússia tem uma dificuldade em fazer essas retaliações, porque já percebeu que se subir o patamar, o próximo patamar é quase nuclear, porque não há um patamar intermédio. E, portanto, a Rússia faz sempre ao lobo, ao lobo, ao lobo, ao lobo, mas depois não faz nada. Só que um dia pode fazer, de facto, um ataque nuclear, mas se calhar não está preparada para o fazer. E esta dúvida que existe, que durou ao longo destes tempos, Zelensky tem dito, não vale a pena, a Rússia não faz nada e deixem-me fazer as coisas. Por um lado, faz ataques com drones, fez agora, precisamente há menos de 24 horas, um ataque fortíssimo a Moscovo, com drones, tem a incursão que nós já aqui comentámos em Kursk, e está a fazer ataques progressivos e agora com a possibilidade de utilizar armamento que vai mais longe, que lhe foi recusada na reunião de Ramstein há 3 dias, ou há 4 dias, mas que agora aparentemente americanos e ingleses, os ingleses não são seguidores puros e simples dos americanos, vão eventualmente autorizar, não sei se todo o material, se todo o equipamento ou não. A guerra está assim, está empatada, a Rússia não quer fazer um acordo, a Rússia não quer ir para negociações, agora os ucranianos já dizem que não se importam que a Rússia apareça num cenário de negociação, coisa que tinham recusado até agora, porque agora já sabem que tem alguma moeda de troca que é a invasão e o espaço que tem ali em curso, que não é evidente comparável, mas dá para uma moeda de troca de natureza diplomática. Mas o Otávio tem razão, há uma grande dúvida na Europa, um grande cansaço em relação ao financiamento da ajuda à Ucrânia, que é progressivo, que é fortíssimo e que naturalmente não tem vindo a diminuir com o tempo.
Mas, como digo, isto depende dos Estados Unidos. Na Alemanha há de facto esse debate. A Alemanha está numa situação económica complicada. Foi agora anunciada a possibilidade de fecho de algumas fábricas da Volkswagen, mas também há outros setores alemães que estão com dificuldade e não se sabe até que ponto é que essa dificuldade não atingirá, digamos, a Alemanha, que está desde há uns anos para cá numa situação de falta de competitividade, de ameaça relativamente àquilo que é a sua relação pouco saudável com a economia chinesa, e mais do que isso, agora com o problema da energia, que está a encarecer extraordinariamente a produção alemã. Isso está a criar um mal-estar, está a criar o tal efeito de natureza política sobre a própria coligação, e mais do que isso, estes vários cenários, com a subida da extrema-direita, mas também com a subida da direita tradicional, vale a pena dizê-lo, a CDU, o Partido Cristão Democrata, está a subir, o que prova que o cenário de uma reversão, isto é, do regresso dos conservadores, que já vinham da senhora Merkel, e que tem uma liderança que até nem é muito evidente e muito proeminente, mas poderão eventualmente acabar com aquilo que é a atual coligação que o Partido Social Democrata de Scholz tem, quer com os verdes, quer com os liberais. A Alemanha está num estado de tensão política grande, derivado da sua economia. E os saltos que a Alemanha procura dar em matéria de novas tecnologias, em matéria de investigação e desenvolvimento, em matéria de aumento da política de defesa, ainda não se estão a fazer sentir em termos de bem-estar dentro da Alemanha. Dito isto, é uma sociedade com uma dinâmica, falávamos da francesa, com uma dinâmica que naturalmente não a deixa cair. E a Alemanha pode subsistir por longo tempo, tem almofadas que lhe permitem subsistir por longo tempo em tempos complexos e até em recessão. Portanto, a Alemanha consegue sobreviver nesse aspecto. Isto depois é uma tradução, porque o mecanismo democrático na Alemanha funciona muito bem, tem uma tradução imediata naquilo que são as vontades políticas. E neste momento, essa eventual reversão da vontade política também se pode dar em favor da extrema-direita, com o tempo, como vimos agora nas duas últimas eleições estaduais. Exatamente. Para uma resposta rápida, embaixador, entretanto, no Médio Oriente não acontece nada que não tenha acontecido já sucessivas vezes desde 7 de outubro passado, isto é, ninguém parece estar capaz, eu diria até mesmo interessado, em resolver a questão, enquanto que no terreno os civis vão morrendo como se nada mais fosse possível. O único interlocutor que tem alguma capacidade de ação no Médio Oriente são os Estados Unidos. A Europa é uma não existência ali naquela matéria, até porque está empatada dentro de si mesmo. Dentro da União Europeia há posições diversas relativamente àquela questão. Não é tanto em relação à questão de fundo, em relação ao apoio a Israel, é em relação ao modo como isso se fará e o modo de pressão a fazer sobre Israel. A Europa tinha mecanismos, se quisesse pressionar Israel, como os Estados Unidos também tinham, se quisessem, em matéria militar. Nos Estados Unidos não há condições para isso. Estamos num período eleitoral, no auge de um período eleitoral. Ainda ontem vimos no debate, quer Kamala Harris, quer Donald Trump, a dizer coisas vagas sempre a favor de Israel. Trump a dizer que se os democratas ganharem as eleições, o Estado de Israel não dura 2 anos, disse Trump. O que é extraordinário, porque tendo nós visto no passado que os democratas estiveram sempre ao lado de Israel em situações várias. E, portanto, os Estados Unidos estarão sempre a favor de Israel, o grau de pressão sobre o seu respectivo governo é que vai diminuindo. Como neste momento estamos em cima da campanha eleitoral, Netanyahu está à vontade e tem uma pressão limitada, salvo as pressões de natureza interna que tem, para fazer mais ou menos o que quer, com a barbaridade que tem dado mostras. Claro, e há de ser assim por mais algum tempo, com toda a certeza, uma vez que o dia 5 de novembro ainda está um bocadinho longe, não é? É verdade. Obrigado, embaixador. O programa A Arte da Guerra fica hoje por aqui. Continua a seguir-nos nos sites do Jornal Económico, onde encontra todo o histórico do programa. Obrigado e até para a semana.